Jaya Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo, Jai Gaura Hari Bo. Krishna Prabhupada ki jai, Grantaraja Srimad Bhagavatam ki jai, Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhira Yit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então aqui na Ecovila Govardhana, como foi anunciado, a partir de hoje nós vamos 7h15, tanto da manhã quanto 7h15 da noite, fazer uma live. De manhã a gente vai ler o Srimad Bhagavatam, coisa que nós já fazemos diariamente. E à noite nós vamos ler a Bhagavad Gita, coisa que também nós fazemos diariamente. Só que agora nós vamos transmitir, não é? Então nós estamos aqui no 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, a morte de Bhishma Deva, que é um capítulo muito interessante. Então vamos ler a partir do verso 15. Eu vou ler hoje o único verso, o 15. Yatra dharma sutoraja gadapanir vrikodaraha krishnostrigandivam chapam surit krishnas tato vipat. Yatra, onde está Dharma Sutta, o filho de Dharmaraja. Raja, ó rei. Gada Panihi, com sua poderosa massa na mão.
Vrikodara, Bhima, Krishna, Arjuna, Astri, portador da arma, Gandiva, Chapan, arco, Surit, bem-querente, Krishna, o Senhor Krishna, a personalidade de Deus, Tataha, disso, Vipad, revés. Então a tradução, repitam comigo, ó, quão maravilhosa é a influência do tempo inevitável. Ele é irreversível. De outro modo, como poderia haver reveses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus, controlador da religião, de Bhima, o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna, com sua poderosa arma Gandiva, e acima de tudo do Senhor, o bem-querente direto dos Pandavas. Então, repetindo aqui o verso falado por Bhishmadeva, ó, quão maravilhosa é a influência do tempo inevitável, ele é irreversível. De outro modo, como poderia haver reveses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus controlador da religião, de Bhima, o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna, com sua poderosa arma Gandiva, e acima de tudo do Senhor, o bem-querente direto dos Pandavas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. No caso dos Pandavas, não havia escassez de recursos materiais ou espirituais necessários. Materialmente, eles estavam bem equipados, porque havia entre eles dois grandes guerreiros, Bhima e Arjuna. Espiritualmente, o próprio rei era o símbolo da religião, e acima de todos eles, a personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, interessava-se pessoalmente em seus afazeres como um bem-querente. E, todavia, havia muitos reveses no lado dos Pandavas. Apesar do poder dos atos piedosos, do poder das personalidades, do poder da hábil administração e do poder das armas, sob a supervisão direta do Senhor Krishna, os Pandavas sofriam muitos reveses práticos, que só podem ser explicados como devidos à influência de Kala, o tempo inevitável. Kala é idêntico ao próprio Senhor. E por isso a influência de Kala indica a vontade inexplicável do próprio Senhor. Não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle de qualquer ser humano. Frase boa para o momento atual, né? Não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle de qualquer ser humano. Srila Prabhupada ki jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate grinyat pipata maham vande shigurum dinatarinam vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuve bhattya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Yatra dharma sutorajya gadda panir vrikodaraha Krishna Stri Gandivan Chapan Surit Krishna Stato Vipag. Ó, quão maravilhosa é a influência do tempo inevitável, ele é irreversível. De outro modo, como poderia haver reveses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus, controlador da religião, de Bhima,
o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna com sua poderosa arma Gandiva e, acima de tudo, do Senhor, o bem-querente direto dos Pandavas. Muito bem, então antes de entrar aqui no tema, queria agradecer o pessoal que está assistindo e convidá-los para continuar assistindo diariamente. E a gente vê como é uma grande fortuna nós vivemos, né, num lugar sagrado como a Ecovila Govardhana, porque de fato aqui é um lugar sagrado, né? A gente está aqui já há um certo tempo, vai fazer 2 anos, e muito trabalho, e evidentemente o trabalho torna também o ambiente sagrado, especialmente se o trabalho for devocional. Sempre me lembro de pessoas virem aqui no início e ver toda, assim, o lugar abandonado como estava praticamente, né? Cheio de coisas para serem feitas, e de repente quando eles voltam, ficam impressionados e falam, poxa, quando o Krishna entra, né, num ambiente, como tudo muda. Mas eu sempre falo que não, que isso não é verdade, porque Krishna já estava, né? Krishna está em todo lugar. A gente canta também diariamente para Nrsimhadev e fala sobre isso. Bahre Nishinho, Hridaye Nishinho, que ele está fora de tudo, ele está dentro de tudo, ele está em tudo, ele já estava aqui. Então, qual foi a grande mudança? A grande mudança é que os devotos praticaram Bhakti, serviço devocional. E o serviço devocional, ele está sob a jurisdição de Radharani. Então, quem veio para cá e fez essa transformação foi Radharani, a pedido dos devotos, no sentido, né? Porque quando você começa a praticar, você atrai Shrimati Radharani e ela que faz a diferença, né? Evidentemente, Krishna está por trás de tudo, mas como eu disse, Krishna já estava aqui. Quando Radharani veio, através de Bhakti, tudo se transformou. E por isso eu digo que aqui é um lugar sagrado, estamos seguindo as instruções de Prabhupada. E agora falando sobre o Bhagavatam, não é? Fizemos um retiro no iniciozinho do ano, me parece que começou no dia 3, um retiro de 10 dias, uma imersão muito interessante no primeiro canto. Passamos por todos esses capítulos que agora estamos lendo, verso por verso, e o Bhagavatam criou um ambiente muito auspicioso, né? Então eu estou falando tudo isso porque eu acredito que muitos de vocês não moram no templo, não tem essa bênção, como a gente está tendo, de ler diariamente um verso do Bhagavatam, de diariamente estar cantando. Temos as deidades, olho para lá, vejo o quadro de Giridhari, vejo o quadro de Radha e Krishna, alguém já está preparando a praçada, daqui a pouco ela está pronta. Então todo o esquema, né? Viver no lugar sagrado que Prabhupada nos proporcionou é maravilhoso. E devotos que têm essa oportunidade, que não estão enrolados no mundo material, que são jovens e que estão liberados, deveriam pensar mais seriamente em se abrigar num templo, se abrigar numa comunidade, não só para ser beneficiado, porque isso vai acontecer, mas para poder também servir, fortalecer e fazer a missão de Prabhupada se tornar cada vez mais forte, né? Acredito que existam muitos devotos que hoje não vivem nas comunidades e poderiam viver num templo e até de uma forma equilibrada. Não é impossível você viver num templo e continuar estudando e ter, assim, também continuar a sua carreira, mas está ali, né, praticando sadhana, muito bem associado, porque quando eu estava cantando agora, eu olhei ali, tem um plotter enorme de Giridhari erguendo a colina de Govardhana, e a gente passa aqui diariamente tantas vezes por esse quadro e simboliza a proteção divina, né? Toda aquela situação que a gente conhece do passatempo, do ataque, Sorindra, aquela chuva torrencial, mas ali você vê embaixo da colina, está todo mundo feliz da vida, é uma grande festa, todos abrigados em Krishna, e isso é a ideia da ISKCON, né? Assim como Giridhari ergueu a colina de Govardhana e protegeu os habitantes, o servo de Giridhari, que é Srila Prabhupada, ergueu a ISKCON, né?
e construiu uma colina de proteção espiritual para todos nós. Embaixo dessa colina existem devotos, existe o Bhagavata, existem deidades, existem prasada, existe só néctar. Então é uma proteção muito grande estarmos absortos, né, numa vida em comunidade espiritual, em consciência de Krishna. Queria só dar esse recadinho. E agora falar aqui um pouquinho sobre o verso. Ontem mesmo o verso lido falava já sobre esse tema, o tempo como um fator irreversível, como uma manifestação de Krishna, como um dos tattvas, né? Uma das 5 verdades essenciais do Vedanta ou da Bhagavad Gita. E é muito impressionante a história de Bhishmadeva. Nesse ponto, só para o pessoal se situar, a batalha de Kurukshetra já acabou, está assim diríamos assim, no epílogo dessa batalha, né? E o Yudhishthira Maharaj, que é o próprio Dharma personificado, filho de Yamaraja, né? Yudhishthira não é uma personalidade comum, ele ficou muito pesaroso. Ele ficou muito pesaroso porque, como rei, ele se sentiu até certo ponto culpado pelo massacre, né? Mas no início das orações aqui de Bhishmadeva, ele já começa a dizer que não, tudo é a vontade de Krishna, e mais do que isso, vocês sofreram tanto também, né? Vocês já sofreram tanto e agora chegou o momento de parar de sofrer, né? Agora, um ponto bem curioso nessa história é que Bhishmadeva recebeu a bênção do pai dele de morrer quando ele quisesse e do jeito que ele quisesse. Ele tinha esse poder, né? Porque ele fez uma renúncia muito grande, renunciando o reino, renunciando vida familiar, para poder então que o pai dele se casasse de novo e tivesse filhos. A história está lá no Mahabharata. E aí a gente pode se perguntar, né? Cada um pode perguntar para si mesmo. E perguntar mesmo, e tentar encontrar a resposta. Se você tivesse a bênção de morrer do jeito que você quisesse, como você faria? 99,9% ia dizer, numa situação de gozo dos sentidos, numa situação de muita conforto, uma situação muito especial, materialmente falando, como hoje a gente vê, né? Por exemplo, no Instagram a gente vê, agora quarentena, aí todo mundo começa a mandar séries do Netflix. Imagine, uma perda de tempo. Agora é hora de estudar o Bhagavad, de cantar Hare Krishna, de ter vida espiritual, não de ficar o dia inteiro na televisão, no Netflix. Inclusive é um toque para os devotos isso, né? Ficar procurando série e perder tempo. Temos aqui a nossa série diária, que é o Bhagavata, né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque da mesma forma que as pessoas, eu tenho agora férias, vou ficar vendo Netflix. Então uma pessoa pode falar, eu tenho a bênção, eu posso morrer como eu quiser e vou escolher morrer no Havaí, na beira do mar, com um monte de havaiana, dançando, sei lá o que, a gente pode inventar aí uma cena. E Bhishmadeva, qual a cena que ele escolheu? Eu quero um leito de flechas, imagine. Quem escolheria isso, né? Eu quero estar no leito de flecha, cheio de, assim, flechadas pontiagudas em cima de mim, e lá eu vou ficar absorto, esperando o momento do alinhamento dos planetas, e vou propagar o culto de Bhakti Yoga, porque é isso que os Mahajanas fazem. Bhishmadeva é um grande Mahaja, é um dos 12 Mahajanas, né? Autoridades da vida espiritual do Dharma, e ele também escolheu ser morto pelo seu sobrinho, o guerreiro Arjuna, né? Ele queria que Arjuna tivesse flechado ele, e ele se colocou à disposição de Arjuna num determinado momento do passatempo. Inclusive depois ele mostra para os outros guerreiros as flechas, que todas elas tinham a marca de Arjuna, e ele com muito orgulho falou, tá vendo? Foi Arjuna, ele que me flechou, né? E sempre ele tinha uma relação muito íntima com Arjuna, ele tinha um carinho, né? E isso criava uma inveja também muito forte em Duryodhana, que também era, de alguma forma, neto dele. Outra parte do Mahabharata muito impressionante é que quando aqui não consta essa parte da história, mas quando ele estava lá deitado, assim no leito de flechas, ele estava com muita sede, né? Ele pediu, por favor, né? Me tragam água e eu quero um travesseiro,
que a cabeça dele estava incômoda, né? Aí imediatamente Duryodhana foi lá buscar um travesseiro de seda para colocar, e Arjuna pegou e jogou 3 flechas lá e fez um apoio, e aí Bhishma se apoiou na flecha, olhou para Duryodhana e falou: você nunca me entendeu, né? Tipo assim, eu não quero um travesseiro de seda, exatamente o que Arjuna fez. Depois Arjuna lançou outra flecha no chão, e aí brotou água, que caiu na boca de Lótus, né, de Bhishma Deva, e ele bebeu a água. Então o tempo todo ele teve essa relação de muito carinho, né? E uma relação muito estreita com Arjuna. Ele estava muito feliz, porque ele foi flechado por Arjuna e estava ali deitado num leito de flecha, e escolheu isso. Quem escolheria isso, né? E ele escolheu isso. E é algo tão impressionante que alguns versos atrás, com certeza, tem um verso que diz que semideuses estavam ali presentes, todos os rishis, todos os munis, como Narada Muni, Atri Muni, Asita Muni, Devala Muni, próprio Parashurama com os discípulos estavam lá, e Krishna estava lá. Imagine, esperando o momento dele, e apesar de Bhishma estar nessa situação, ele glorificou um por um, ele recepcionou um por um, falando palavras assim adequadas um por um, para cada guerreiro, para cada um. Imagine, é algo inconcebível para nós, né? E aí ele começou glorificando Yudhishthira, o rei, e glorificando assim os Pandavas, e tocando num ponto que hoje em dia é muito interessante para a gente pensar, né? Porque, imagine, aqui, como foi dito, eles tinham a proteção direta de Krishna, a associação direta de Krishna, mas sofreram demais. Sofreram demais, né? Assim como Bhishma aparentemente está sofrendo aqui, mas não está sofrendo. Porque em versos anteriores foi dito que ele estava em êxtase ali no leito de flechas. Mesmo numa condição abominável, Bhishma Deva estava em êxtase ali, porque Krishna estava ali diante dele, né? E porque ele estava pregando, ele estava falando sobre Krishna, ele estava falando sobre o Dharma, falando sobre a consciência de Krishna, e nessa condição, nenhuma aflição material pode nos influenciar. Lembrando do leito de flecha, que é uma história muito impressionante, lembramos de Cristo também, que estava ali, crucificado, com prego, mas a visão que certamente querem passar, ele sofrendo pelos outros, e você tem que se render porque ele sofreu e tem que entregar tudo, não é um humor Vaishnava. Provavelmente Cristo estava lá transcendental, aquilo tudo, sem sentir absolutamente nada. Porque é assim que um Vaishnava realmente se comporta, né? Como o Prabhupada numa palestra fala, os Goswamis viviam, cada noite dormiam embaixo de uma árvore, e às vezes no inverno escaldante usavam só uma copina, e as pessoas comuns podem pensar que eles sofriam, mas eles estavam absolutamente em êxtase ali, absortos nos passatempos de Krishna. Então nenhuma identificação corpórea, nenhuma identificação corpórea. E mesmo no final da vida de Prabhupada, a condição de Prabhupada, os médicos falaram, já era para ter morrido, não é possível. Mas ele estava lá totalmente lúcido, traduzindo o Srimad Bhagavatam ali, né? Então Bhishma está em êxtase aqui, não está sofrendo absolutamente nada. Ele sentia prazer a cada flechada que ele recebia de Arjuna. Ele sentia como se fossem assim, pétalas de flores sendo lançadas, um pushpa abhisheka, um banho de flores, né? E aqui, diante de todos os grandes sábios, Prabhupada fala que os Mahajanas, a função principal deles é espalhar o culto da devoção, espalhar o Dharma, espalhar a consciência de Krishna. Então, as grandes personalidades fazem isso, não fazem outra coisa. Tanto é que no final da Bhagavad Gita, quando Krishna dá a conclusão final, Sarva Dharmam Parityaja, Mammekam Sharanam Vraja, ou seja, abandone todas as ocupações e se entregue completamente a mim. Não se preocupe, não tenha medo, se renda, eu vou cuidar de você, né? É o final da Gita praticamente, só que depois desse verso, porque já fala mais um único ponto filosófico, que eu acho muito curioso. Ele fala, e aquele que prega
esse segredo supremo, que ensina esse segredo supremo, que é a rendição, é o mais querido para mim, jamais haverá alguém tão querido ou mais querido, e no final ele retorna a mim. Jamais haverá, não é que agora é esse processo, pregar, mas não, nada, nunca existiu, nem vai existir atividade mais elevada do que espalhar a consciência de Krishna. E essa ligação de abandonar tudo e dedicar-se a pregar, eu acho muito curiosa, porque Krishna está definindo que abandonar tudo significa espalhar a consciência de Krishna. Quem faz isso abandonou tudo. E quem faz isso aceita inconvenientes, aceita desconfortos, esquece de si mesmo. Porque o nosso problema é que a gente se torna um devoto, espiritualista, mas nós ainda somos o centro da nossa própria vida espiritual e não conseguimos absorver plenamente a filosofia porque estamos muito ainda presos ao nosso interesse pessoal. E aí, o que a consciência de Krishna pode fazer por mim, não é? O que o Mahamantra pode fazer por mim, o que o Bhagavata pode fazer por mim, evidentemente isso é muito bom e faz parte do processo, mas se todo mundo pensar assim, a consciência de Krishna não vai crescer no mundo. Tem que ter aquelas pessoas que pensam, não, o que eu posso fazer pela consciência de Krishna? O que eu posso fazer pelo Bhagavata? O que eu posso fazer por Prabhupada? O que eu posso fazer pela missão? E isso é Savadharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Abandonar realmente tudo e se colocar numa posição de destemor, uma posição de completo controle de Krishna, aceitar esse controle e essa coragem de assumir essa postura, certamente agrada a Krishna e Krishna empodera esse devoto, né? Porque para você pregar a consciência de Krishna, o próprio Chaitanya Mahaprabhu disse que você precisa ter Krishna Shakti Nahaitara Pravartana. Você tem que ter Krishna Shakti. Você tem que estar empoderado. Como Krishna falou para Arjuna no final da Gita, eu sou a morte que tudo devora, o tempo, né, que tudo devora, como estamos vendo aqui a morte, né? E todos já estão mortos pela minha própria disposição, pela minha própria determinação, e você, Arjuna, pode ser simplesmente um instrumento na luta. Então, o momento é de espalhar a consciência de Krishna. O mundo já está predestinado que o Mahamantra será espalhado, que a consciência de Krishna será espalhada, que as pessoas irão compreender a consciência de Krishna. Alguns vão adotar totalmente, outros mais ou menos, mas isso já está, é uma profecia. E simplesmente temos que acreditar nisso e desejar fazer parte desse momento histórico, um momento que o planeta Terra vai se tornar praticamente Goloka Vrindavana, porque, imagine, né? O movimento de Sankta vai criar uma atmosfera absolutamente espiritual no planeta Terra. Então nós temos que trabalhar nesse sentido de eliminar nossos interesses pessoais mesmo e nos colocar realmente como instrumentos de Krishna e nos tornarmos servos dos Mahajanas que deram esse exemplo. E aqui nós estamos vendo esse exemplo maravilhoso de Bhishmadeva, que para assim, nos iluminar, deixou claro que o conforto não é interessante, eu posso ficar no leito de flecha, eu posso estar em qualquer condição, eu vou estar ali, continuando o meu dever, continuando minha propagação da consciência de Krishna mesmo, e glorificando Vaishnava por Vaishnava, e completamente confiante em Krishna. E ele teve essa bênção, que no final, Krishna estava ali a centímetros do rosto dele, e ele abandonou o corpo olhando para os olhos de lótus de Krishna, na condição mais auspiciosa possível. Só Haridas Thakur teve algo parecido, né? Que também abandonou o corpo no colo de Chaitanya Mahaprabhu, e Chaitanya Mahaprabhu dançando com ele no colo, em Jagannatha Puri, que foi algo ainda num sentido até mais impressionante, né? Então é isso. E o fato de nós entendermos que se os Pandavas sofreram, até a mãe de Krishna, para tê-lo, sofreu muito. Antes de tê-lo, ela teve 6 filhos que foram mortos, né? 6 filhos. Aí o 7º filho é que foi Balarama,
ou foi Yogamaya, na verdade, né? E o 8º filho foi Krishna. E ela estava presa, imagina, a mãe de Krishna estava presa. E teve 6 filhos, os 6 filhos morreram. Né? Então, nós não devemos achar que, mas eu sou devoto, e como é que um devoto pega coronavírus? Não, nós somos, assim, devotinhos ainda, e isso não significa que estamos, assim, prontos para superar as dificuldades, e no sentido de que, nada pode me afetar, não é essa a ideia. Tudo bem, as coisas vão vir e a gente vai agora, num momento como esse, que é difícil, demonstrar a nossa devoção, servindo e servindo, e cada vez mais, e não assistindo série no Netflix. Lendo o Bhagavata, né? Assistindo as séries do Bhagavata, né? Imagine, como eu disse, para que Vasudeva e Devaki manifestassem Krishna, que segundo o Bhagavata é esse estado, né? Vasudeva, Visuddhachata, a bondade transcendental, 6 filhos foram, assim, eles tiveram que eliminar. E Prabhupada explica que esses 6 filhos representam, simbolizam os 6 inimigos internos, né? Nós vamos ter que perder, assim, parir e depois destruir esses 6 filhos, que é Kama, a luxúria, Krodha, a ira, Loba, a cobiça, Mada, a loucura, Matsarya, a inveja, e Moha, a ilusão. Então ainda estamos longe para o Samadhi. Ontem eu comentei algumas vezes, né? Aqui na Ecovila, que agora estamos em maratona, por que não? Que Prabhupada disse para os devotos, primeiro trabalho duro, e Samadhi vem depois. Nosso problema é que a gente quer o Samadhi antes do trabalho e não temos mérito para isso. E o próprio trabalho intenso já é um Samadhi. A gente sente uma bem-aventurança por estarmos bem ocupados, né, no serviço devocional. Então, como eu disse, é uma bênção estar num lugar onde não tem Netflix, onde você não se dispersa, onde os quadros lembram Krishna, onde você só toma prasada e tem as deidades e devotos. Temos que ter essa gratidão eterna, temos essa dívida eterna com Srila Prabhupada, e é um néctar. Então agradeço aí todo mundo que participou, todo mundo que está mandando recado. Vou ver se tem alguma pergunta aí, vocês podem fazer. Alex Monteiro, lá de Campos, a Samanta. Tudo bem, Samanta? Lá de Delfim Moreira. Não dá para... Pensei que dava para olhar aqui, mas não dá, né? Ou dá? Marco Antônio, aí não dá para ver, não dá para rodar. Perguntas? Tem alguma pergunta aí? Como é que vê isso? Dá para ver aqui? Mas não dá para rodar. Tá. O Maharaj tem aquele comentário de Prabhupada que fez para os devotos no início do Sankirtan, né, distribuição de livros, que uma coisa que neutralizou a influência da Guerra Fria, né, daquela coisa de explodir bomba atômica e tudo, foi a distribuição de livros nas ruas, né? Foi o Harinama também. Não sei se o senhor já ouviu esse comentário de Prabhupada. Então... É isso, o Sankirtan, o canto congregacional, neutraliza, né? Mas neutraliza o que Krishna quer que seja neutralizado, porque tem coisas que são importantes que aconteçam, mudanças, né? Prabhupada também disse isso. Por exemplo, Prabhupada disse que nunca houve um tempo que os homens tivessem construído armas e não as tivessem usado. Então, em algum momento vão usar arma, agora talvez arma química, arma biológica, podemos estar nessa situação, não sabemos exatamente. Então, as coisas acontecem e Krishna está por trás, né? Porque uma hora o planeta vai ter que passar por uma transformação muito grande, não vai, assim, a progressão geométrica dos habitantes e a necessidade de terra, de água, de energia, a coisa chega um momento em que algo vai acontecer, né? Então, eu acho que é um fato que o Mahamantra
está surtindo efeito mundial, está protegendo, e especialmente nós temos que criar essa proteção na nossa própria vida espiritual também, né? Porque esse é o primeiro dever nosso, estarmos sob a proteção divina, né? Vamos ver se tem algum... Aqui tem uma pergunta de Samantha. Oi, Samantha, vamos lá. Maharaj Krishna não é não nascido? Ouvi o senhor dizer que a mãe dele teve 6 filhos, entre eles Krishna. É isso mesmo. Ele é Adya. Krishna fala no capítulo 4, você pode procurar lá pelo verso 9, 8, 9, que ele fala, embora eu seja não nascido, e meu corpo seja indeteriorável, e eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, a cada milênio eu apareço. Então ele não nasce, ele aparece, né? O exemplo é o Sol não nasce, ele aparece. Assim como o Sol não morre, ele desaparece. Então Krishna, ele vem, se revela com a sua própria forma espiritual. Se nós lemos, tem um livro chamado Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que descreve muito bem como foi que isso aconteceu. É um mistério muito grande. Krishna se manifestou através da sua mãe, todos dormiram, tem um passatempo muito assim, longo para contar, mas não é que ele nasceu como nós nascemos, né? O Avatara não nasce biologicamente, ele não é fruto do intercurso sexual de um casal, ele se manifesta, mas ele teve uma mãe, porque também Krishna não pode chegar e abrir o jogo e mostrar diretamente quem ele é, para que as pessoas se rendam a ele devido ao poder. Ele quer ver que as pessoas se rendam devido ao amor espiritual e através de uma coisa racional. Então, assim, certos milagres, às vezes não são muito interessantes serem manifestados, porque vai atrair um tipo de pessoa que não é exatamente o que Krishna quer, né? Então, temos que pesquisar, temos que estudar e entender, mas foi muito boa a colocação. Krishna realmente é não nascido, mas ele se manifesta, todos os avataras são assim, e Krishna teve uma mãe, Devaki, um pai, Vasudeva, e depois ele teve uma mãe adotiva, que é Yashoda, e um pai adotivo, Nanda Maharaj. A história é muito boa, um belo dia eu te conto, Samantha. Agora ia demorar um pouco. E você está bem aí, né, Samantha, com a família, né? Está no lugar certo para estar afastada, né? Reclusa, lugar maravilhoso. Aí em Delfim Moreira, no antigo mosteiro, quem não conhece, vale a pena visitar lá. Simone Artioli pergunta, o senhor poderia repetir o verso que fala do tempo? O verso de hoje? Vou repetir o verso de hoje, mas eu vou ler o de ontem também, que achei muito, que fala do tempo, também é muito bom, né? O de ontem diz o seguinte, Sarvankala kritam manye bhavatan chayad apriyan sappalo yad vasheloko vayoriva ghanavalihi, que é o verso 14. Na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável. Tudo isso que ele fala sobre o sofrimento, sobre os acontecimentos, a batalha aconteceu, né? Então ele diz, na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável, sob cujo controle todas as pessoas em todos os planetas são arrastadas, assim como as nuvens são arrastadas pelo vento. Então nós somos arrastadas pelo fator tempo, não tem jeito. Ninguém consegue superar, né? E hoje ele fala de novo, quão maravilhosa a influência do tempo inevitável, ele é irreversível, de outro modo, como poderia haver reveses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus, controlador da religião, de Bhima, o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna, com sua poderosa arma Gandiva, e acima de tudo do Senhor, o bem-querente direto dos Pandavas. Eu vou ler aqui a última frase de Prabhupada, que acho que é muito boa para o momento que nós estamos vivendo, né? São 2 frases. Prabhupada diz aqui o seguinte, Kala é idêntico, Kala é o tempo, né? É idêntico ao próprio Senhor e por isso a influência de Kala indica a vontade inexplicável do próprio Senhor. Não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle
de qualquer ser humano. Então não é momento de nos lamentarmos. Ontem eu gravei um vídeo, postei, para quem não assistiu, vai lá. Hoje eu postei no Insta e ontem eu postei no Face. E eu começo dizendo que estava muito animado, que eu estou muito animado em responder as perguntas, estou muito entusiasmado. Aí eu começo falando, poxa, alguém poderá dizer, como é que você está animado, entusiasmado no momento desse? Eu lembrei esse verso da Gita, que diz que um sábio não se lamenta, não deve se lamentar. E aí eu falo, eu não sou um sábio, mas essa é a diretriz, então eu vou seguir, né? Então, não deixar a mente se lamentar. Não, está tudo sob controle. Né? E as pessoas que estão abandonando seus corpos com esse vírus, Krishna quer assim, né? E eles vão receber o resultado de suas ações. Está tudo sob controle divino. Como eu brinco e falo, uma morridinha de vez em quando não faz mal para ninguém. É trocar de roupa. Só trocar de roupa. Rosângela M. Zilio. Kátia. Kátia de Salvador. É você, Kátia? Dá um positivo se é você. A Kátia Saornelas de Salvador. Deve ser ela. Fala. A Bruna Gomes Correia. Radha Shakti aqui, o que podemos aprender do exemplo de Bhishmadeva para lidarmos com o momento presente? Como não nos vermos como vítimas do contexto atual? Que vítima nada. Nós somos o problema, não somos vítimas de nada, né? E eu particularmente falando, pode ser até uma bobagem o que eu vou dizer, para mim está sendo umas férias, porque a minha agenda estava muito cheia, não conseguia parar, ninguém conseguia me parar, e agora estou tendo essa oportunidade de parar, de fazer certas coisas, né? Eu acho que é um momento, particularmente falando, né? Que você pode fazer alguns ajustes. Então eu acho que é uma misericórdia também. A gente sabe que Krishna atua de certa maneira, que às vezes para uma pessoa é ruim, para outra pessoa é bom. A mesma ação vai depender do estado de consciência, né? Então eu acho que agora, como eu disse, é hora de aproveitarmos esse momento para ajustarmos algumas coisas. E é completamente possível fazer isso. Não somos vítimas de nada. Mesmo os templos estarem fechados e a distribuição de livros parar, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que tem 2 trilhos, né, que Prabhupada fala. Tem o trilho da propagação da consciência de Krishna e tem o trilho do cuidado pessoal, da adoração a Krishna, que eu acho que está muito negligenciado. E a gente pode agora colocar o trem nesse trilho de forma mais forte e aproveitar a internet, né, que Krishna está dando esse momento, já com a internet, para poder continuar com o trilho da propagação. Ontem dei 2 aulas que foram transmitidas, gravei mais um vídeo e hoje vai acontecer a mesma coisa. Acho que não paramos. Todo mundo está em casa, né? Tem um hashtag Fique em Casa, só que tem que ter hashtag Fique em Casa e assista a transmissões ao vivo da Consciência de Krishna. Esse é o nosso hashtag, né? Hashtag 715 Nectar, alguma coisa assim, né? Porque 715 tem o Bhagavatam, 715 tem o Bhagavad Gita aqui, né? Então não somos vítimas, não, pelo contrário, tá um néctar e dá para aproveitar bem esse momento. Tem mais aqui, Akman de Anaê. Esse nome é difícil, hein? Hare Krishna, reverências. Costumo dizer que transformar o monstruoso em belo é uma arte divina. O canto é congregacional para que as venturas celestiais se façam presentes nos corações de todos. É isso aí. E é assim mesmo. Por exemplo, você pega um lugar, a terra, bagunça, mato, e você vai lá e trabalha, e limpa, e prepara um jardim, ajeita e fica lindo, né? Então podemos fazer isso também com o planeta inteiro e com tudo que acontece ao nosso derredor. Perguntas aí? Sim. Tem pergunta de Bruna Gomes Correia. Maharaj, esse tempo onde todos saberão sobre a consciência de Krishna será na era de Kali? Será na era de Kali, que vai deixar de ser era de Kali, vai se tornar a era dourada. Prabhupada disse que
temos 10 mil anos de Era Dourada. Então vai ser realmente... já estamos vendo, né? Eu sempre falo isso, né? Que são 10 mil anos de Era Dourada e o começo da Era Dourada ninguém pode, assim, falar com absoluta certeza se já começou, se vai começar. E depois que acaba a Era Dourada, são mais milhares de anos de Era inauspiciosa, Era de Kali, mas a Era Dourada já começou e a boa notícia é que podemos declarar Era Dourada da nossa vida, seguindo 4 princípios, cantando Hare Krishna, lendo o Bhagavatam. Não precisamos esperar que a Era Dourada se instale no planeta. Ela já se instalou nos templos e no coração de certas pessoas e podemos fazer parte desse grupo que já está na Era Dourada. Rodolfo Aureliano, Eurameshara, meu amigo, tudo certo aí? Que mais? Débora, lá de Petrópolis. Vishaka, será que essa Vishaka qual é? A de São Paulo? Não sei. Acho que não, acho que é filha do Vidura, lá de, sei lá de onde, lá do norte, uma cidade bem longe. Dandavala, meu discípulo, há quanto tempo? Alex de Campos, Chile, do Rio de Janeiro, que é a Chama Sundar, esposa do meu amigão, Madana Mohana. Jambavati, esposa do Krishna Murari. Achei gente boa aqui. Maria Estela Esplendores, Sirupa Manjari, também muito amiga, e por aí vai. Jaramá, de Recife. E aí, Jaramá, quanto tempo mesmo? Estou querendo ir aí, mas eu estou no grupo de risco, tá? Eu não posso viajar. 62. Hare Krishna Seva. Os Vedas já falam dos 3 tipos de misérias. O senhor poderia resumi-las? Essa pandemia seria a Adidaiva. Estamos diante de uma grande oportunidade de pôr em prática o princípio de fazer um bom uso de um mau negócio? Manda Vatsman. Jaya Hare Krishna Seva. Ele está aqui ou ele está aqui? Aqui o Hare Krishna Seva. Hare Krishna Seva e a família transcendental. É isso, né? Adhyatmika, as misérias causadas pelo próprio corpo, pela própria mente, por nós mesmos, por nossa culpa, nossa máxima culpa, bate no peito, né? Tem as misérias causadas pelos Bhutas, a de Báltica Klesha, que outras entidades vivas causam para nós, eu acho que coronavírus se enquadra nisso, e as misérias causadas por fenômenos naturais, que eu acho que o coronavírus também se enquadra nisso. Mas acho que mais como um Bhuta, né? Um ser que vem e... na verdade, devemos ver coronavírus exatamente como um instrumento do karma coletivo do planeta. Existe um karma, nós estamos fazendo milhões de coisas erradas, todo mundo já deve ter visto postagens, né, que falam sobre isso, que mostra que os últimos vírus que assolaram a humanidade, todas vieram dos animais, o ebola e o que mais? A própria AIDS que veio do macaco e por aí vai, né? Então, nós exploramos os animais, e aí estamos tendo essa reação, né? Então, é um karma coletivo, com certeza, e qualquer sofrimento que exista, individual ou coletivo, ele nada mais é do que uma manifestação das nossas ações pecaminosas passadas. Então, esse sofrimento, esses 3 tipos de sofrimento existem, porque existem 3 tipos de ignorância antes dele, né? Ignorância acerca de Deus, que é Deva, e por isso tem fenômenos naturais, a Adidaivica. Ignorância em relação aos outros seres humanos, não sabemos amá-los como é prescrito, e aí recebemos as reações. Ignorância acerca do nosso próprio eu, não sabemos nem cuidar de nós mesmos, e aí nós mesmos criamos sofrimento para nós mesmos. Então a consciência de Krishna, num só golpe, acaba com a raiz desses problemas, num só golpe. Uma pessoa consciente de Krishna, ele sabe se relacionar com Deus, com os outros e consigo mesmo, né? E por isso ele não atrai miséria. Então eu tenho falado já sobre isso.
temos que tirar realmente proveito desse momento, né? E a nossa quarentena é adorar Krishna, é cantar, a nossa quarentena é legal. Nádia, eu estou bolado com Netflix. Porque eu vi até devotos postando assim, série, como assim? Não vamos perder tempo com série de Netflix? Tudo bem, assiste um filminho ou outro de vez em quando, com a família, faz uma pipoca, um filme que não seja, vai ficar perdendo tempo com série. Tendo aí uma coleção do Bhagavad, Prabhupada fez tanto esforço para traduzir até o finalzinho da vida, e aí os outros nem leem o Bhagavad, vai ficar Netflix. Estou bolado com a Netflix. Posso fazer uma pergunta só? O último filme que eu assisti foi Tubarão, estou brincando. Há um tempo atrás eu falava isso, só que depois de lá para cá eu já assisti Os Dois Papas, Mowgli, não gostei muito. Os Dois Papas dou nota 5. Acho que poderia o diálogo ser muito mais filosófico, mas talvez não fosse tão comercial se fosse filosófico. Sinto muito. Aqui no verso, né, chama ele de estilo de rei, apesar dele ter perdido em Indraprastha e... Não, ele ganhou a batalha, voltou a ser rei. Ah, entendi. Então, neste momento, ele deve ser rei realmente. Não, e ele já era, sempre foi rei. Sim. Nunca, uma vez rei, você nunca perde a majestade. Sempre foi rei, sempre foi chamado de rei. Grande rei, Maharaja. Sempre foi rei. Ok, que horas são? 8h15, quase, uma horinha já deu. A vida continua. Hoje é Ekadashi. Hoje nós não comemos grãos, cereais. É um dia, graças a Deus, já cantei minhas 16 voltas. E temos muita coisa para fazer para Krishna. Close glórias a Srila Prabhupada.